Olá, meus amores de linhas e agulhas. Eu sou Duda Wesker e hoje estou aqui num vídeo maravilhosamente especial para falar uma coisa sobre história, né? História é algo que faz parte de nós, né? Das pessoas, faz parte das civilizações e de cada criação que é feita aí pelos humanos, né? E hoje vou estar aqui fazendo a minha maquiagem junto com vocês e a gente vai conversar um pouco sobre a história do crochê, essa arte aí que tanto nos encanta nos dias de hoje. E aí, preparados? As origens dessa arte milenar, elas ainda são muito incertas. Alguns acreditam aí que o surgimento... Gente, eu tô olhando aqui um pouquinho para baixo, porque é onde está meu espelho, tá? Que o surgimento do crochê se deu aí na pré-história. Outros acreditam aí que foi em 1500 anos antes de Cristo. E há também quem diga que o crochê surgiu aí desde que o ser humano surgiu com as civilizações. Seja como for, essa arte manual ela já está na história há milhares de anos. Há indícios que no início o crochê ele existia para o vestuário masculino, que era voltado aí para caça e também para pesca, porque essa arte ela era feita somente com os dedos. E agora vamos falar sobre o crochê como a gente conhece nos dias de hoje. Já o crochê como conhecemos hoje, ele tem a sua origem no século XVI. E uma das teorias mais aceitas sobre o seu início foi que ele começou na Arábia, no Oriente Médio, alcançando aí o mundo todo em razão aí das rotas comerciais do Mediterrâneo, tornando-se aí extremamente popular nas tribos da América do Sul. Outra teoria diz que a origem do crochê ela se originou na China, porque os chineses eles faziam bonecas com essa técnica e, ao que tudo indica, antes de existir os indícios da prática no Oriente Médio. Será que foi aí que tivemos já o surgimento do amigurumi, né? Que é essa técnica aqui tão popularmente conhecida, que eu amo fazer? Mas vamos deixar isso para um próximo vídeo. Bom, onde quer que essa arte, essa técnica, ela tenha surgido, o fato é que essa arte ela se espalhou aí no século XIX, quando a francesa, agora eu vou colar porque o nome dela não é fácil de falar, é Riego de la Branchardière. Ela desenhou padrões aí que podiam ser copiados pelas pessoas, chegando a publicar por volta de 100 livros para difundir a técnica do crochê. Olha a origem das receitas aí, né, minha gente? Surge então aí a técnica do crochê no ar, que é uma técnica francesa que usava apenas linha e agulha, como conhecemos hoje, né? Afinal, anteriormente tinha o tambour, como o modo que é escrito, que usava muito nos bordados. A técnica ela era realizada por pessoas mais humildes, o que gerou aí uma certa desvalorização. O crochê ele era visto como uma forma mais barata de criar aí as rendas e os bilros, que eram também aí extremamente caros e luxuosos. Até que a Rainha Vitória da Inglaterra, ela passou aí a comprar as peças de crochê e também a produzi-las, o que mudou aí a mentalidade das pessoas da época e colocou as peças aí no patamar da moda. E assim como a rainha da Inglaterra curtiu aprender sobre o crochê, você aproveita, dá uma curtida também nesse vídeo, aproveita para comentar, enviar para os seus amigos, para saber um pouco mais sobre essa técnica tão maravilhosa que é o crochê. Devido à Revolução Francesa, a técnica do crochê ela passou aí a ser difundida também
pela nobreza da época, tornando-se aí um passatempo, sendo então amplamente aceita pela grande elite. Um dos crochês mais marcantes foi o crochê irlandês, pois durante aí o período da Grande Fome no século XIX, a população vivia aí uma situação precária de trabalho e de vida. E aí o plantio ele não podia mais ocorrer, né, por conta da doença das batatas na época. E isso resultou em milhares de pessoas morrendo de fome. A disseminação dessa técnica do crochê, ela ajudou a salvar aí diversas famílias. Homens, mulheres e crianças aprenderam a crochetar durante esse período e passaram aí a sustentar as suas casas com esse trabalho. Escolas elas foram criadas e professores eles foram treinados para ensinar a técnica ao redor do país, visando dar condições de vida para milhares de famílias sobreviverem a um período que ceifou aí cerca de 25% da população irlandesa. As produções irlandesas elas eram muito detalhadas, trabalhadas com rendas e fios extremamente finos. Logo aí eles fizeram um sucesso como adornos e vestimentas da nobreza e também de sacerdotes de toda a Europa. Por outro lado, aí, as condições de produção, né, das peças elas eram péssimas, né, devido aí ao momento em que a população ela estava passando, que vivia na época. A corte da Europa que usufruía das peças, elas não faziam a menor ideia das condições precárias em que as peças elas eram criadas. Bom, de toda forma, aí, o crochê ele foi um dos fatores que ajudou a salvar milhares de pessoas da crise que eles vivenciavam. E aí, com a imigração em massa, a técnica irlandesa ela foi levada para todos os cantos do mundo. Agora, uma curiosidade da técnica é que, apesar de ser chamado de crochê irlandês, ela foi criada na Inglaterra. E não para por aí. A artesã ela era francesa e tinha suas inspirações nos crochês da Espanha. Então, olha essa ligação. Ou seja, é uma grande mistura, não é? E esse é o mais legal aí da técnica do crochê, poder misturar diversas influências, diversas técnicas e acabar criando algo totalmente novo. As agulhas que eram encontradas na antiguidade, elas eram basicamente feitas aí de ossos e de madeira. Os modelos específicos para o crochê eles começaram a aparecer no século XIX e o gancho ele era removível. E posteriormente, com a evolução da técnica, as agulhas elas começaram a ser inteiras, com um gancho fixo. E hoje em dia a gente tem agulha aí para todos os gostos, em aço, em alumínio, de bambu, acrílico, com cabo ergonômico. Não há como negar que por muitos anos as técnicas elas eram aprendidas dessa forma, né? Até que começaram a ter as receitas e escolas voltadas para o ensino dessa arte manual. No século XIX, aí era extremamente comum que as crianças, por volta dos seus 6, 7 anos, já começassem a aprender o crochê com as suas mães, a crochetar. E aí as crianças mais humildes tinham a necessidade aí de contribuir para a renda familiar, né? E por outro lado, as crianças da nobreza, elas aprendiam como um hobby. Mas ainda hoje é comum que essas técnicas elas continuem sendo passadas de geração em geração. Afinal, ela está ligada aí com o tempo de existência e efetividade do fazer manual coletivo. E é claro que é possível aprender cada vez mais com o avanço da internet e outras formas, mas essa característica aí ainda se perpetua de passar o crochê de geração em geração. Ela fez com que as técnicas
e a valorização desse trabalho elas diminuíssem com o tempo, né, ao longo dos anos. Mas com o tempo, a sociedade ela toma consciência dos problemas do novo estilo de vida, a produção, e volta aí a valorizar aí o fazer artesanal. A arte ela volta aí a ser tendência e ganhar destaques nas passarelas. A alta costura ela foi responsável aí pelo pontapé inicial necessário para reacender aí o grande valor do crochê. E aí o crochê ele vira a tendência do verão por vários anos consecutivos. Desde 2017 temos aí ele alavancando 2018, 2019, inclusive nesse ano também o crochê já vem ganhando muito destaque. E atualmente tornou-se aí uma técnica contemporânea, moderna, estando presente na decoração, vestimentas e também em intervenções urbanas através de movimentos como o Yang Bombing. E é aqui que nós fazemos parte da continuação dessa história. O crochê ele é uma arte milenar linda, saudável e rentável. Logo faz sentido atrair o máximo de pessoas para conhecer e, quem sabe, se apaixonar também por essa arte, que eu também me apaixonei muito. E é uma responsabilidade e tanto conhecer essa técnica e não deixá-la morrer, não é, gente? Afinal, depois dessa trajetória toda aí que a gente descobriu um pouco mais sobre o crochê, nesse dia que a gente comemora o Dia Internacional do Crochê, só dá vontade de ir ali, pegar nossa linha, pegar nossa agulha, os nossos projetinhos e crochetar. E honrar aí esse passado cheio de história que cerca o nosso crochê. Então é isso que a gente vai fazer por aqui, tá joia, gente? Então um grande beijo e agulhas ativar!